Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. A nossa aula de hoje será sobre eletrodinâmica e dentro dessa área que estuda os elétrons em movimentos ordenados, nós vamos estudar corrente elétrica, diferença de potencial, resistência elétrica e potencial elétrico, certo? Para nós entendermos melhor a eletrodinâmica, corrente elétrica, potencial elétrico, vamos observar aqui alguns experimentos, certo? Observem aqui que eu tenho um embolo que prende a água no ramo direito, aqui nessa região. Observem aqui. Agora observe o que vai acontecer quando eu retirar esse embolo. O que foi que aconteceu? A pergunta é o seguinte: o que provoca a corrente do líquido? A presença de um desnível ou a forma de um tubo? A resposta correta é a presença de um desnível. A presença de um desnível provoca uma corrente de líquido que só para quando o desnível se anula. Então, essa corrente aqui do nível da água que foi formada, ela só vai ser parada quando esse nível aqui for igualado, entrar em determinado equilíbrio, ou quando esse desnível dessa água for nulo. Vamos observar aqui uma outra prática. Olha só, considere a figura abaixo uma lâmpada incandescente conectada a uma pilha. Feche a chave S e observe o que acontece com a lâmpada. Observem agora que essa lâmpada ela está relacionada com um circuito, e nesse circuito nós temos uma determinada pilha. E essa lâmpada ela não está acesa. Observem agora que depois que eu fechei essa chave S, o que aconteceu? A lâmpada está acesa. E quando eu abrir essa chave, a lâmpada se apaga. Isso é uma diferença de potencial que ocorre entre os terminais da pilha. Da mesma forma que na água aconteceu um determinado desnível por conta da mudança da água, acontece aqui também uma diferença de potencial que causa um desnível elétrico, que vai fazer com que essa lâmpada acenda. Vamos ver uma outra prática para a gente entender melhor. Observe os elétricos no interior do fio de cobre. Aqui nós temos um fio de cobre e alguns elétrons que estão nele. Observem que esse movimento desses elétrons eles são desordenados, justamente por conta da agitação térmica que está presente nesses elétrons, certo? Então esses elétrons eles vão ter, de uma certa forma, um movimento desordenado. Pergunta: o que acontece se ligarmos esse condutor aos polos de uma pilha? Esse fio de cobre, se ele for ligado ao condutor de uma pilha, o que acontece? Vamos observar. Observe agora que nós temos um movimento ordenado desses elétrons. Esses elétrons já não estão mais desordenados, e sim seguindo um movimento ordenado. Sobre a ação da diferença de potencial elétrico fornecida pela pilha, os elétrons alteram suas velocidades, adquirindo um movimento ordenado. Esse movimento ordenado constitui a corrente elétrica. Agora nós já estamos estudando a eletrodinâmica, que é justamente esse movimento ordenado dos elétrons. Dessa forma, nós podemos entender que como a diferença do nível da água entre as duas massas é capaz de criar uma determinada corrente de água, a presença de um desnível elétrico, que é chamada diferença de potencial elétrico, DDP, é a causa do movimento das partículas eletricamente carregadas. Então, essas partículas eletricamente carregadas, elas vão conseguir se movimentar a partir desse chamado desnível elétrico. O papel de grande importância que a eletricidade desempenha na vida moderna é baseado justamente nessa corrente elétrica. E a eletricidade, que estuda a corrente elétrica, é denominada, como nós vimos, de eletrodinâmica. Vamos falar agora, gente, sobre os efeitos da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica perpassa por um fio condutor, ela pode ocasionar diferentes efeitos. E esses efeitos podem ser, por exemplo, efeitos térmicos, quando essa corrente elétrica passa por um condutor e ela começa a liberar calor, nós temos um chamado efeito térmico.
E esse efeito térmico é muito utilizado, por exemplo, em mecanismos, em equipamentos elétricos, como, por exemplo, o chuveiro elétrico, o ferro de passar. Então, essa energia elétrica ela acaba sendo convertida em calor. Pode ser também um tipo de efeito luminoso. Quando essa corrente elétrica passa por uns gases rarefeitos, acaba emitindo certos feixes de luz. E esse tipo de efeito é muito utilizado nas lâmpadas fluorescentes e também naquelas letras de avisos, tá? Então, é um tipo de efeito da corrente elétrica. O outro efeito é chamado de efeito magnético. Esse efeito magnético ele ocorre quando há a passagem de corrente elétrica por um condutor e ao redor desse condutor acaba gerando um chamado campo elétrico magnético. Esse é chamado de efeito magnético. E além disso, nós também podemos citar o chamado efeito químico, que é quando ocorre, por exemplo, em um determinado líquido, em uma determinada solução, chamada de solução eletrolítica, vai ocorrer a decomposição de determinado material. E esse processo de decomposição é justamente utilizado no processo, por exemplo, de galvanização, um processo onde vai ocorrer a cobreação, por exemplo, de um material, de determinado tipo de material, certo? Vamos falar agora dos chamados geradores de energia elétrica. Qualquer dispositivo que é capaz de gerar energia elétrica é chamado de gerador de energia elétrica. E existem alguns tipos de geradores. Existem os chamados geradores mecânicos, que são aqueles geradores que são capazes de converter energia mecânica em energia elétrica. Por exemplo, nos automóveis existem alguns certos mecanismos que são capazes de converter energia mecânica em energia elétrica. Geradores químicos são aqueles tipos de geradores que são capazes de transformar a energia química proveniente de reações químicas em energia elétrica. Além disso, nós podemos citar também os geradores térmicos. São aqueles geradores, por exemplo, utilizados com combustíveis fósseis. Eles vão converter a energia contida na forma de calor em energia elétrica. Existe também o gerador luminoso, que é justamente essa conversão de energia luminosa em energia elétrica. Um dos exemplos são as placas solares, que vão converter essa energia proveniente das radiações solares em energia elétrica. E, por último, os geradores de energia chamados de geradores eólicos, que vão converter a energia cinética contida nos ventos em energia elétrica. Vamos falar agora sobre intensidade elétrica. Considere um condutor metálico percorrido por uma corrente elétrica. Vamos observar o mesmo exemplo do anterior. Aqui nós temos um movimento ordenado de elétrons que passam por esse condutor que está ligado aos polos de uma pilha. O que seria, então, essa intensidade de corrente elétrica? O conceito de corrente elétrica está associado justamente à quantidade de cargas elétricas que atravessam um condutor em um determinado período de tempo. E essa intensidade, denominada pela letra I, é definida pela seguinte equação. I é igual à variação de carga elétrica sobre a variação do tempo em segundos. Aí nós temos a fórmula para intensidade elétrica. Vamos ver aqui uma pequena experiência para observar esses detalhes. Feche a chave S e observe o que acontece com a temperatura da lâmpada. Observe que aqui nós temos uma lâmpada e ao lado nós temos um termômetro para verificar essa temperatura. A lâmpada está acesa e observem que, no decorrer do tempo, essa temperatura vai aumentando. Depois que nós desligamos a lâmpada, a temperatura vai diminuindo. O que acontece com a lâmpada quando fechamos a chave S? A lâmpada esfria depois de algum tempo, a lâmpada esquenta depois de algum tempo. A resposta correta é: a lâmpada esquenta depois de algum tempo. Segundo, quando a chave está fechada, podemos afirmar que a lâmpada é percorrida por corrente elétrica.
Então, quando nós fechamos essa chave, a lâmpada começa a ser percorrida por corrente elétrica, por isso que ela vai começar a produzir luz. Ó, marquei errado aqui. A lâmpada ela é percorrida por corrente elétrica. Então, essa lâmpada incandescente, quando ela é percorrida por corrente elétrica, a temperatura aumenta porque parte dessa energia é dissipada na forma de calor. Vamos falar agora de resistência elétrica. Mas antes de falar de resistência elétrica, vamos falar um pouquinho sobre diferença de potencial, que é aquele chamado DDP que eu falei anteriormente. Essa diferença de potencial, ela pode ser representada pela letra U e é também conhecida como voltagem ou volt, certo? E a corrente elétrica está relacionada justamente com essa diferença de potencial. Agora vamos falar sobre a resistência elétrica. Vamos observar aqui na imagem. Clique sobre os condutores abaixo para fechar o circuito e observe o que acontece com a intensidade da corrente elétrica. Observe aqui que eu tenho uma pilha que está ligada a um determinado condutor. E esse condutor, por sua vez, está ligado a um determinado instrumento que vai medir a amperagem dessa corrente elétrica. Então, eu vou clicar aqui sobre esses condutores e vocês vão observar o movimento desses elétrons por esses condutores. Nesse condutor, que é chamado de R1, eu tenho uma determinada movimentação de elétrons, uma determinada velocidade dessa movimentação. Observem que nesse condutor chamado de R2, eu já tenho uma menor movimentação em relação ao primeiro, ao R1. E o R2 eu tenho uma menor movimentação ainda, ou seja, os elétrons estão poucos movimentando. Por quê? Eu tenho uma resistência maior nesses condutores. Vamos observar aqui a primeira pergunta. O que ocorre com a intensidade da corrente quando mudamos o condutor? A intensidade da corrente permanece constante? Não. A intensidade da corrente varia. Exatamente. Qual dos condutores dificulta mais a passagem da corrente elétrica? 1, 2 ou 3? Eu tenho uma maior dificuldade na corrente elétrica no condutor 3. Esses condutores eles oferecem uma certa dificuldade ou uma certa resistência à passagem desses elétrons. Ainda falando sobre resistência elétrica, vamos falar sobre o efeito Joule. Vamos observar aqui a trajetória de um elétron no interior de um condutor por onde passa uma determinada corrente elétrica. Observe o que acontece com esses elétrons. Vamos responder a pergunta. A primeira, ao longo da sua trajetória, os elétrons dentro do condutor não interagem com nada ou interagem com os núcleos sofrendo constantes desvios. A resposta correta é a segunda opção. 2. As interações dos elétrons com os núcleos devem ocasionar transformação de energia elétrica em energia térmica ou transformação de energia elétrica em energia sonora. A resposta correta é a primeira opção, transformação de energia elétrica em energia térmica. Como é que isso acontece, professor? E esse processo aí, gente, é chamado de efeito térmico. Ele acontece da seguinte forma: ocorre a passagem de energia elétrica, a transformação de energia elétrica e energia térmica justamente entre o contato, entre os choques dos elétrons livres contra esses átomos que estão presentes na estrutura desse condutor. Então, quando isso acontece, parte dessa energia que os elétrons possuem é perdida na forma de calor. Nesses choques, os elétrons acabam transferindo aos átomos parte da energia que eles receberam daquele gerador. Um gerador, por exemplo, pode ser uma pilha, uma bateria que pode ter fornecido corrente elétrica para esses elétrons, tá? E essa parte dessa energia térmica acaba sendo transformada em energia térmica, aumentando a temperatura desse condutor, tá? Lembrando que essa energia elétrica ela acaba sendo perdida mesmo na forma de calor, por isso que vai acabar aquecendo esse determinado condutor. Esse efeito é chamado de efeito Joule. Vamos ver alguns exemplos desse efeito Joule. Por exemplo, a resistência é utilizada em determinados campos, por exemplo, para um chuveiro elétrico funcionar, para ele aquecer a água, tem que ter um condutor que tenha uma determinada resistência. E essa resistência vai causar como é que eu posso explicar?
vai fazer com que essa energia elétrica que estava presente nessa tomada e passe por esse condutor, transforme em energia térmica que vai aquecer a água. Da mesma forma como o ferro elétrico e com a lâmpada incandescente. Essa lâmpada incandescente, a maior parte dessa luz que nós vemos da lâmpada incandescente, que são aquelas lâmpadas amareladas, na verdade, a maior parte, cerca de 95% dela, é calor e não luz. Tá? E o resistor de carbono, gente, que é um tipo de resistor que é utilizado na maioria dos eletrodomésticos que precisam dessa certa resistência para produzir calor. Vamos falar agora da lei de Ohm. Essa lei de Ohm é um tipo de lei que está relacionado com os resistores, tá? E os resistores são caracterizados por uma grandeza física que indica a oposição das partículas que os constituem à passagem da corrente elétrica, tá? Vamos observar de forma mais detalhada aqui no exemplo. Seja o resistor representado no trecho do circuito AB, observe aí na imagem, tá, gente? Ao qual se aplica uma tensão U entre seus extremos e se estabelece uma corrente de intensidade I. Aqui nós temos um determinado resistor. Sobre ele, nas suas extremidades, nós temos uma determinada tensão que foi aplicada, que é representada pela letra U, e se estabelece uma determinada corrente de intensidade I. Aqui nós temos a relação de resistência, intensidade elétrica e tensão, tá? Dessa forma, nós podemos caracterizar numericamente a resistência elétrica do resistor como a razão entre a tensão aplicada entre seus terminais e a corrente que o atravessa. Ou seja, resistor é igual a tensão sobre intensidade elétrica, tá? Essa aqui é a fórmula para resistência elétrica. Então, a resistência elétrica ela está associada juntamente com a tensão elétrica e a intensidade elétrica. Gente, para a gente entender melhor essa questão de relação de resistência elétrica com tensão elétrica e intensidade elétrica, vamos fazer aqui um pequeno exercício, tá? Só observe que quando nós falamos de ohms, nós estamos falando de unidade de medida de resistência elétrica. Quando nós falamos de volt, nós falamos da unidade de medida de tensão elétrica. Quando nós falamos de amperes, nós falamos de unidade de medida para intensidade elétrica, certo? Vamos lá então para o exemplo. O filamento de uma lâmpada tem resistência de 100 ohms e está submetido a uma DDP de 50 volts. Desta forma, determine a intensidade da corrente elétrica que circula por ele. B, a tensão que deve ser aplicada nos seus terminais para que circule uma corrente de 1 ampere. Vamos lá, então, começar a resolver. Para a gente resolver a questão lá, nós temos que lembrar na primeira lei de Ohm. Lembrando que lá nós temos uma fórmula que resistência é igual a tensão sobre intensidade elétrica. Quando nós fazemos isso aqui, tensão é igual a resistência vezes intensidade elétrica, nós estamos só convertendo essa fórmula para que nós consigamos encontrar a tensão, tá? Mas nós utilizamos a partir daquela primeira fórmula que nós vimos. Agora, para a gente já descobrir a intensidade elétrica, nós temos que também converter essa fórmula para entender. Se baseando aqui nessa fórmula, o que aconteceu? Intensidade elétrica é igual a tensão dividido sobre resistência elétrica. O que aconteceu? Nós queremos saber apenas a intensidade elétrica. Então, essa resistência vai passar por outro lado, tá? Só que quando ela passa para o outro lado, como ela está multiplicando, ela vai passar dividindo. Então, aí nós temos a fórmula para descobrir a intensidade elétrica, tá? Como é que seria, então, agora, já tendo a fórmula? Nós fazemos da seguinte forma, vamos substituir os valores, colocando aqui a tensão, que é 50 volts, dividido sobre a resistência elétrica, que é 100. Então, nós temos o resultado de intensidade elétrica é igual a 0,5 amperes. Tá? E como é que seria a B? Como é que nós iríamos resolver? Aplicando novamente a primeira lei, nós temos agora, nós queremos saber o que na B?
a tensão que deve ser aplicada aos seus terminais para que circule uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, nós podemos utilizar essa mesma fórmula aqui e apenas substituir os valores. Tensão é igual a 100, que é resistência, vezes 1, que é 1 ampere, dado aqui por essa questão. Logo, nós temos uma tensão de 100 volts, certo? Vamos fazer uma atividade de fixação aqui, rapidamente. Nessa atividade de fixação, nós temos que preencher as respostas como certo ou errado, a partir dessas afirmações aqui ao lado. Quanto maior a velocidade dos elétrons num condutor, maior a intensidade da corrente elétrica. Essa afirmação está correta. Normalmente, os metais são bons condutores de eletricidade. Essa também está correta. O número de elétrons livres por volume em um condutor é um dos fatores que determinam sua resistência elétrica. Se nós temos poucos elétrons, provavelmente nós teremos uma maior resistência. Então, também influencia. A resposta correta. A corrente elétrica não pode existir em líquidos nem em gases. Essa resposta está errada, porque a corrente elétrica pode existir em líquidos e em fluidos ou gases através dos íons. Lembrando que os íons são partículas que são carregadas positivamente ou negativamente, certo? Vamos falar agora de forma... Vamos falar agora desses resistores. Quando nós falamos de resistência elétrica, esses resistores eles podem estar organizados em paralelo ou em série. Esses resistores são esses materiais que vão auxiliar nessa resistência elétrica. Se um determinado resistor ele está organizado em série, olha só, um depois do outro, nós fazemos a seguinte equação para conseguir saber o resistor equivalente. Vamos supor que nós queremos substituir esses 3 resistores por apenas um resistor. Então, para a gente substituir, nós temos que fazer essa fórmula, que é bem simples. Resistor equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, se for em série, eu apenas vou substituir esses 3 resistores aqui, que estão em séries, por um resistor maior. Agora, em paralelo, observe que eles estão em paralelo aqui um com o outro. Eu já não faço essa soma desses resistores que estão presentes. Eu vou fazer, olha só, utilizar essa seguinte equação. Resistor equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, quando eu tenho resistor em paralelo, eu já faço esse tipo de equação para identificar o resistor equivalente, que seria o resistor que eu poderia substituir em relação a todos eles. Tá? Quando nós falamos de potência elétrica, todo equipamento elétrico tem uma determinada potência, uma determinada característica. E essa potência elétrica, ela é dada em watts, tá? E como é que eu posso calcular a determinada potência elétrica, professor, de um determinado material? A potência elétrica, ela também está relacionada com a tensão e a intensidade elétrica, tá? Logo, nós temos uma fórmula bem simples para conseguir descobrir uma determinada potência elétrica de um equipamento. Nós iremos utilizar a fórmula aqui. Potência, P é igual a U vezes I. Ou seja, potência é igual a tensão vezes intensidade elétrica. Para eu saber essa potência desse equipamento, basta saber a tensão e a amperagem desse tipo de equipamento, ou seja, a intensidade elétrica. Gente, era essa a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, deixe mensagem lá nos comentários, mande mensagem lá no grupo do WhatsApp ou manda mensagem no e-mail, tá? Olhem lá na descrição do vídeo que tem as orientações para vocês fazerem a atividade de vocês, tá? Na próxima aula nós vamos tirar as dúvidas que vão ficar. Eu sei que esse assunto é um pouco mais difícil, mas qualquer dúvida vão anotando e na próxima aula nós vamos tirar todas as dúvidas. Até mais e fiquem com Deus.